Da mesma maneira que juiz tem quarentena, que gente do mercado que trabalha no Ministério da Economia, quando sai da função, tem quarentena, por que militar não tem quarentena? Agora, você imagina o absurdo que é, entendeu? O general Ramos está cuidando da articulação entre o Congresso e o Executivo num dia, no outro dia ele volta a comandar tropas. Isso é normal? Essa geração de generais que comandaram essa missão, eles são, de fato, uma geração de militares que já teve uma experiência internacional mais extensiva. Antes de comandar essa missão no Haiti, todos eles já tinham participado de missões no exterior e missões importantes para a carreira militar. Então, eles, de fato, são a geração de generais brasileiros que mais desempenhou atividades no exterior. Isso mostra um pouco, né, os reflexos desse processo de maior participação internacional do Brasil nas organizações internacionais, na ONU em particular. A missão no Haiti, ela é a missão mais importante de uma série de participações de militares brasileiros na ONU, desde a década de 1990, quando o Brasil voltou a atuar mais substantivamente, enviando tropas para missões de paz. E uma outra questão também que eu acho importante destacar nessa geração de generais é que, em geral, se coloca que os militares participam da política quando eles não são profissionalmente qualificados. Há essa ideia de que, se nós enviarmos os militares para missões no exterior, quanto mais profissionais eles forem, menos eles participarão de atividades políticas. Todos esses generais que participaram da missão no Haiti e que agora estão no governo, ou que participaram do governo, como foi o caso do general Santos Cruz, do ponto de vista de qualificação profissional, eles eram altamente profissionais e altamente qualificados. Isso, esse tipo, a profissionalização por si só, ela não impede que os militares participem de atividades políticas. Isso depende de supervisão e de controle e direção política. Então, esse processo de os militares que participaram dessa missão estarem participando agora do atual governo é uma questão para a classe política pensar que tipo de missão e que tipo de função está sendo atribuída aos militares brasileiros. E essa foi uma questão que se imaginava que o processo de socialização das Forças Armadas brasileiras nessas organizações internacionais, participando dessas missões com militares dos Estados Unidos, com militares dos países europeus, que têm uma tradição de controle democrático sobre as Forças Armadas, que esse processo de socialização dos militares brasileiros, convivendo com militares de países onde o controle democrático das Forças Armadas já está bem estabelecido, que isso influenciasse positivamente os militares brasileiros, os militares de outros países latino-americanos, que têm uma longa tradição de intervenção na política, nos seus países. A ideia é que essa convivência ela fosse positiva. O que a gente pode constatar quando a gente vê esses militares voltando dessas missões no exterior para desempenharem funções políticas de natureza civil,
a gente consegue perceber que talvez os governos que enviaram, né, os militares para essas missões não tiveram isso claro, de que o simples fato de você enviar militares para missões no exterior não garante que isso vai fazer com que essas tropas voltem com valores democráticos muito consolidados. Esse é um papel de controle e de supervisão que tem que ser feito pelos políticos brasileiros. Agora, quando os políticos brasileiros pensam que é mais interessante capitalizar politicamente, né, as qualificações que esses militares desenvolveram nas atividades no exterior, que são capacitações políticas, porque, de fato, uma missão com as características da missão que era no Haiti, o Force Commander, ele desempenha uma série de atividades que extrapola as lides militares. Mas essa também é uma missão que foi desempenhada por Force Commanders de outros países que não voltaram para os seus países de origem para interferir na política. Uma outra característica que diferencia também esses generais que estão no governo hoje, dos generais que assumiram o poder durante a ditadura militar, é essa ideia de que eles estão sempre cumprindo uma missão, justamente pelo fato de eles não foram socializados, né, num ambiente de política, de intervenção direta na política doméstica. Então, eles sempre tendem a identificar as missões que eles estão desempenhando, mesmo missões que são de natureza política, como o fato de serem ministros. O ministro de Estado é uma profissão, é uma atividade de natureza política, não é uma atividade de natureza técnica. Mas eles sempre justificam dizendo que estão desempenhando uma missão e que estão desempenhando uma missão técnica. Esse é um discurso muito presente nos militares dessa geração. Eles tendem a justificar essa participação na política através de uma atividade técnica. Eles são técnicos, eles são qualificados e eles estão acima das divergências políticas. Essa ideia de que eles estão cumprindo uma missão em favor do país, e não desempenhando uma função política que tem a ver com um governo que foi eleito com uma determinada plataforma política. Todos eles assinalam que o fato de ter participado dessa missão, profissionalmente para eles, foi muito positivo. Não só pessoalmente, porque foi a possibilidade de comandar tropas internacionais, então de ter contato com outras culturas, com militares de outros países, e aí é muito interessante porque eles costumam identificar o nível de profissionalismo das tropas brasileiras comparando com o profissionalismo de tropas de outros países. Vários desses comandantes da missão no Haiti, eles tiveram também a oportunidade de desempenhar outras atividades nas Nações Unidas. Alguns deles foram do antigo Departamento de Operações de Manutenção de Paz na ONU, por já, inclusive, ter desempenhado outras atividades dentro da organização. Eles tinham uma visão mais ampla do que seria cumprir essa missão. Então, de fato, o que a gente percebe em todas as falas ali é que eles viram aspectos muito positivos de desempenhar essa missão fora do país. O que a gente percebe também na fala é que desempenhar uma atividade no exterior é sempre melhor e mais importante profissionalmente para os militares do que desempenhar uma atividade subsidiária ou uma atividade relacionada à segurança pública no ambiente doméstico. Então, em tese, essa missão deveria reforçar essas características.
profissionais dos militares e não impulsioná-los para que ingressassem em uma carreira política. O terremoto ele mudou drasticamente a natureza da missão. A missão, num primeiro momento, era uma missão de pacificação, que eles imaginavam que teriam ali cumprido, não fosse o terremoto, eles estariam numa fase final, estariam cumprindo o mandato, e uma vez que realizadas as eleições, a função da ONU nesse sentido de pacificação teria se encerrado. E o terremoto ele traz uma nova missão para as Forças Armadas brasileiras, que tem, em certa medida, para os militares brasileiros que estavam na missão, melhor. Porque eles têm que voltar a retomar algumas atividades de pacificação, de controle da ordem pública, e, ao mesmo tempo, tem que desempenhar fortemente essa questão de ajuda humanitária. Então, a missão muda de natureza, e isso fica bastante claro nos depoimentos. Quando a gente vê principalmente os depoimentos dos militares que participaram da fase final da missão, eles colocam muito como essas dificuldades, que não eram dificuldades de ordem política, mas uma questão de um desastre natural, como isso que é uma questão imprevisível, e mudou completamente o curso da missão e da expectativa que eles tinham também em relação às tarefas que eles teriam que desempenhar na missão. O processo de retirada das tropas do Haiti foi um processo longo e um processo bastante delicado. Vários deles dizem que 6 meses no Haiti corresponderiam a 6 anos de exercício simulado no Brasil. Então, de fato, para a construção de capacidades profissionais, essa missão ela foi bastante interessante. Agora, a natureza dessa missão no Haiti, isso é importante destacar, ela é muito diferente de outras missões da ONU que ocorrem em outros lugares, na África em particular, no continente asiático. Ela foi uma missão que conjugou essas características de controle da ordem pública com ações humanitárias. Então, ela também foi uma missão que permitiu que as tropas treinassem alguns atributos que, em geral, elas vão utilizar domesticamente aqui no Brasil também. Então, esse processo de retroalimentação também se deu nesse sentido. A própria natureza da missão ela acabou reforçando algumas coisas. Eu não sei se a experiência no Haiti reforça uma característica de intervir em outros países, porque essa não é uma característica das Forças Armadas brasileiras e nem das Forças Armadas sul-americanas. As Forças Armadas sul-americanas, e aqui a gente pode generalizar, elas são forças armadas que tradicionalmente estiveram voltadas para o controle da ordem pública e que atuaram muito pouco, tanto em guerras interestatais como em atividades expedicionárias, mandar tropas para outros conflitos militares ou mesmo para atividades de missões de paz. As Forças Armadas sul-americanas, podendo se entender e não entrar em guerra, elas preferem se entender e não entrar em guerra. Isso é uma característica das Forças Armadas. Agora, essa não é uma característica desse governo. E a guerra, ela é uma atividade política. Então, o que é colocado na política de defesa nacional é a visão desse governo, e não necessariamente a visão das Forças Armadas. Agora, as Forças Armadas cumprem ordens. E se elas tiverem a missão de intervir num país vizinho, elas vão cumprir a missão. O fato de ele ter desempenhado outras missões políticas e ter desempenhado também outras missões na ONU fazia com que ele tivesse uma visão mais ampla da missão. Ele não se atinha à questão técnica, né, ali do que tinha sido a natureza da missão.
Eu acho que ele é o único que diz, né? Isso você até pode destacar. Que quando a gente perguntava sobre a missão, ele diz assim, a missão do ponto de vista militar foi um sucesso. Agora, a missão em si, o que melhorou? A mesma coisa quando a gente fazia perguntas sobre o envio de tropas, por exemplo, na época se falava em enviar tropas para a República Centro-Africana. Ele é o único que analisa isso de uma perspectiva de política externa, né, e não propriamente de uma perspectiva militar. Eu acho que isso é uma coisa também que vocês devem explorar. Né? Esses militares, eles olhavam para as características militares da missão, para as funções para as tarefas que eles cumpriam e avaliavam a partir disso. Eles não faziam uma avaliação mais ampla da natureza política da missão, do sucesso da missão, porque isso não era função deles. Aí o general Santos Cruz se destaca em relação aos outros porque ele, de fato, ele vê a partir de uma perspectiva mais ampla. Aí você vê que agora, então, politicamente, ele é um cara aí que pode ter futuro, ter habilidade, porque tem essa habilidade de ver. Né? Agora, é tão corporativo quanto os outros. Eles estão desempenhando atividades de natureza política. E tem oficiais da ativa ali fazendo isso. Então, uma coisa é você dizer, como o general Santos Cruz, ele costuma enfatizar isso, né? Que quando eles foram para o governo, ele, o general Heleno, o general Floriano Peixoto, eles já estavam na reserva há mais tempo. Então, de fato, eles estariam ali nas suas capacidades pessoais. Ainda que, se a gente for analisar, obviamente que eles foram convidados por conta do capital político que eles tiveram de sucesso na missão, não porque eles eram quadros políticos de destaque, porque não tinham vida política, atividade política antes. Ele teve uma projeção, e obviamente que no momento político que a gente vive, isso foi capitalizado. Agora, isso é diferente de um general que está na ativa e uma semana depois assume uma função política no governo. Ou, né, generais da ativa que se licenciaram para desempenhar atividades políticas no governo. Agora, veja bem, isso daí realmente é uma coisa que não se discute no Congresso, que ninguém fala. Isso é uma tradição brasileira. O próprio general Santos Cruz, como eu falei para você, ele já é parte dessa tradição, porque ele saiu da ativa, ele foi desempenhar uma atividade política no governo, ele foi reconvocado para o serviço ativo e depois ele voltou para desempenhar outra atividade política no governo. E ninguém nunca questionou o fato de que, né, um general, da mesma maneira que juiz tem quarentena, né, que gente do mercado que trabalha no Ministério da Economia, quando sai da função, tem quarentena, por que militar não tem quarentena? Agora, você imagina o absurdo que é, entendeu? O general Ramos está cuidando da articulação entre o Congresso e o Executivo num dia, no outro dia ele volta a comandar tropas. Isso é normal? O general Pazuello é ministro da Saúde e amanhã ele sai do ministério depois de ter, né, enfim, cuidado aí de distribuição de verbas para o Brasil inteiro, ter se desentendido, de repente sai mal aí com algum político do ministério, depois ele vai comandar a região militar naquele estado. Né? Que sinal é esse? O que é que isso passa? Eu acho que um pouco assim recuperar, né, o que poderia ter sido feito do legado, né, desses, né, como esse legado poderia ter sido aproveitado, né, e como não foi, ou como foi aproveitado de uma maneira pouco republicana. Foi dinheiro público investido. Foram 13 anos de dinheiro público brasileiro investido nessa missão. Além de toda a formação que esses militares tiveram antes. Reforçar as capacidades militares mesmo, se restringir a reforçar essas capacidades militares
e mostrar que o Brasil pode, que os profissionais brasileiros, os militares brasileiros, eles podem desempenhar atividades muito importantes de contribuição para a paz internacional. O Brasil podia usar isso para ter um papel mais importante na discussão sobre missões de paz na Organização das Nações Unidas, porque tem uma questão também que chama a atenção dessa missão. O Brasil participou com tropas, com muitas tropas, como participou com um número de militares que não tinham sido desdobrados desde a Segunda Guerra Mundial. O número de militares que foram para o Haiti, brasileiros, é maior do que o número de militares que foram para a FEB durante a Segunda Guerra Mundial. Mas o que a gente percebe das missões nas Nações Unidas agora é que tem uma divisão de trabalho muito clara. Tem os países que discutem politicamente qual é a natureza da missão, qual é o escopo da missão, qual é o escopo do mandato. E tem os países que cumprem esses mandatos e que enviam tropas para cumprir esses mandatos. No Haiti, o Brasil não participou da discussão sobre qual era a natureza da missão, da discussão política de onde essas missões devem ser ativadas, qual deve ser a natureza delas. O Brasil participou da parte operacional. O Brasil deveria ter aproveitado essa experiência para mostrar que então, o Brasil teria condições e capacidade de propor outras formas de atuação dentro das missões da ONU. Deixar de participar da questão operacional e passar a participar no nível das discussões políticas, como o Brasil já fez em outra área, por exemplo, outras áreas. Por exemplo, a área ambiental. O Brasil, até muito recentemente, era um ator muito importante nas discussões internacionais a respeito de regimes ambientais. O Brasil também poderia usar essa experiência no Haiti para ser um ator importante na discussão sobre temas relacionados à paz.